Fala meus amigos, tudo bem? Hoje vou gravar aqui mais um vídeo rápido para vocês e nesse vídeo a gente vai conversar um pouco sobre a termoterapia e mais específico sobre a crioterapia, tá bom? Então vamos lá, o que seria a termoterapia? A termoterapia seria a utilização ou uso de recursos que podem aumentar ou reduzir a temperatura do tecido. Então, tanto recursos que aumentem essa temperatura, como por exemplo a luz, a lâmpada de infravermelho, por exemplo, as bolsas térmicas que são usadas para aumentar essa temperatura do local, são recursos de termoterapia, assim como recursos que reduzem essa temperatura local, como por exemplo a aplicação do gelo ou da bolsa térmica no formato ali gelado. Então, a termoterapia seria isso, a gente usar esses recursos que podem aumentar ou reduzir a temperatura tecidual, tá bom? Agora, em relação à crioterapia, seria justamente o uso desses recursos que vão reduzir essa temperatura local, como, por exemplo, a aplicação do gelo. Existem muitos profissionais que ficam chateados quando as pessoas descrevem, usa o gelinho, porque tem toda uma ciência ali por trás, e eles ficam meio chateados quando as pessoas descrevem usar o gelinho, tá bom? Mas para que serve essa aplicação do frio, principalmente em lesões agudas? Quando a gente tem uma lesão aguda, por exemplo, uma torção, a gente tem um rompimento ali, seja de membrana, por exemplo, e de estruturas que contém, por exemplo, o líquido dentro daquela célula. E quando a gente tem essa lesão, a gente tem um extravasamento desse líquido, o que faz com que a gente tenha, por exemplo, a formação daquele edema. Então, quanto antes a gente realizar essa aplicação do gelo, a gente vai ter um controle melhor desse edema, a gente vai evitar que esse edema ele piore e também vai evitar que ocorram lesões secundárias decorrentes desse edema. Então, a aplicação do gelo deve ser feita o quanto antes. Então, por exemplo, você torceu o pé, o quanto antes você realizar a aplicação daquele gelo, vai ser melhor, tá? Porque vai impedir que ocorram lesões secundárias, o que pode piorar a lesão de uma forma geral, tá bom? Então, vamos lá. Termoterapia seria o uso de recursos que podem aumentar ou reduzir a temperatura daquele tecido, e a crioterapia seria o uso, por exemplo, do gelo, que vai reduzir essa temperatura daquele local. E vamos reforçar, a gente não está falando de crioterapia que é utilizada na estética, tá? Tem a estética que usa a crioterapia. Estou descrevendo aqui a crioterapia que a gente vai utilizar para tratamento de lesões. E um exemplo que eu dei foi, por exemplo, a aplicação do gelo e logo após uma lesão. É por isso que você observa muitos jogadores que sofreram alguma lesão em campo, quando eles são retirados, imediatamente já se inicia o tratamento, que seria, por exemplo, a aplicação desse gelo para impedir que tenha uma lesão secundária naquela região e também, de certa forma, controlar o edema e não piorar o edema naquela região, tá bom? Então, nesse vídeo a gente falou um pouquinho sobre a termoterapia e também sobre a crioterapia, que seria o uso desses recursos que vão reduzir a temperatura local.